Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesse dia especial. E temos então nesta manhã mais um privilégio maravilhoso de meditarmos nas Sagradas Escrituras. E hoje temos um assunto muito bom, que é conhecendo a vontade de Deus. Então vamos ver no texto de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Vamos meditar nesse texto. Então, enquanto você procura a passagem, vamos dar aqui alguns avisos, né? Entre eles, a grande possibilidade, se Deus assim permitir, não houver nenhum imprevisto ou nada de errado, dia 22 de junho, a retomada de novo, a abertura dos prédios, né? O culto público. Então vamos orar por isso, pedir que Deus possa estar conduzindo essa volta realmente dentro do que é esperado, né, pelo governo. Deus possa estar protegendo, restaurando, enquanto isso possa estar com os medicamentos certos para tratar, né, desse vírus, e assim Deus possa estar cuidando das nossas vidas. E com a volta agora de primeiro, né, gradativa de alguns setores, que também Deus possa estar abençoando, protegendo essas famílias. Alguns irmãos vão voltar ao trabalho, então que Deus possa estar conduzindo toda essa transição, tudo dentro da graça dele, da vontade dele. Nos restaurar, cada vez mais orarmos e confiarmos plenamente no cuidado do nosso Pai que está no céu, mas que olha e cuida de cada um de nós de forma especial, graciosa e amorosa. E hoje à noite, às 18 horas, nós teremos o nosso devocional com a participação do pastor Germano Teixeira, Igreja Batista Gileade. Ele vai então trazer a nossa meditação à noite. E no sábado, às 19h30, provavelmente, vou afirmar hoje à noite o horário exato, mas provavelmente vai ser 19h30, tudo mais tendencioso para esse horário, onde nós iremos fazer um bate-papo teológico falando sobre a onda dos desigrejados, né? Nós temos visto aí a grande probabilidade de um aumento dessa ideia, né, que tem surgido e tem criado forças. Com esse distanciamento social, provavelmente muitos vão aderir a essa ideia. Então nós queremos, de forma simples e através de um bate-papo, de uma conversa com os irmãos, no sábado às 19h30, queremos esclarecer algumas dúvidas. Vai ser uma oportunidade, você já pode pesquisar, se tiver alguma pergunta aí, anotar, para a gente ter essa conversa e tirarmos algumas dúvidas, e você ser então alguém que possa ter algum argumento para corrigir, né, algum irmão. A palavra de Deus diz que nós devemos nos exortar mutuamente. Então que haja então em você esse desejo de aprender, para que inclusive possa exortar, conduzir o irmão novamente a uma ideia bíblica, né? A nossa visão e o nosso desejo, a forma que vivemos, deve estar toda dentro da vontade de Deus. Então que Deus possa nos abençoar. Sábado, provavelmente às 19h30, mas nós vamos fechar o horário hoje à noite, que nós possamos então estar nessa conversa. Provavelmente também será no Google Meet. Nós vamos colocar o link aí no nosso Instagram, e quem quiser acessar neste horário, você clica lá no link, no Google Meet, bota lá a senha lá, onde a gente vai estar disponibilizando, e terá esse acesso ao nosso bate-papo. Tá bom? Então orem por isso, peçam que seja um tempo bom, e para ser bom, precisa que vocês estejam, e a participação de vocês também é muito importante, tá certo? Então, para que seja realmente proveitoso, precisamos ter pessoas no nosso bate-papo, né? Para não ficar só eu e o pastor Germano conversando, mas que vocês possam participar. Então é uma oportunidade maravilhosa. E aí, a partir do dia 1º, com a mudança, né, de alguns setores voltando ao normal, pessoas tendo que ir trabalhar,
provavelmente eu vou então fazer aquela mudança no horário, pelo menos pela manhã, talvez começando um pouco mais cedo. Por quê? Porque tem alguns irmãos que trabalham aí nessa parte do comércio, que vai abrir, indústria, que vai voltar, mesmo com 30%. Então eu vou fazer um teste, provavelmente a partir do dia 1º, nós estaremos fazendo o nosso devocional às 7 horas da manhã, tá bom? Às 7 horas a gente faz o devocional. Caso você não possa estar participando nesse horário, então você vai estar lá com o IGTV, o vídeo gravado, e você pode então assistir depois. Mas como a gente quer fazer algo que possa já virar uma rotina, né, com a possibilidade de ficarmos com esse horário, e a gente então vai fazendo essa mudança sistematicamente, vendo a possibilidade de ficar nesse horário. Por quê? Porque quando voltar ao normal, muitas pessoas saem cedo de casa, né? Saem para o seu trabalho, precisam se arrumar, precisam tomar o café. Então a ideia é que a gente mude aí o nosso devocional matinal para um café matinal teológico, né? A ideia de estarmos tomando café com um devocional, né? Começarmos o dia realmente meditando com a palavra de Deus. Então orem por isso, por esse projeto aí que eu estou pensando em dar continuidade. E enquanto as atividades da igreja não funcionar, no caso a previsão é dia 22 de junho, eu vou continuar aí com o nosso devocional noturno. A partir do dia 22 de junho, então nós não teremos o nosso devocional noturno, mas estou pensando também em fazermos alguma coisa à noite, né? Se esse bate-papo teológico for bom, tiver uma adesão boa, a gente fazer pelo menos uma vez por mês esse bate-papo, tratarmos algum assunto do momento, alguma polêmica do momento, e termos uma visão bíblica sobre isso, termos então uma palavra aí, na ideia de uma apologética, né? Uma defesa bíblica em algum determinado assunto. Então orem por isso, né? Para que possa dar certo esses dois projetos aí. Vamos nos adaptando conforme a necessidade. Então a partir do dia 1º, a mudança do horário, né? Talvez não vamos continuar 9 horas. Estou vendo a possibilidade de começar às 7 horas da manhã. E quando voltar, né, a abertura dos prédios, né, ao culto público, que é dia 22, e aí a partir do dia 22 nós estaremos então saindo do horário da noite, por causa dos eventos da igreja, né? Nós teremos a escola bíblica normal, o culto de quinta-feira, o culto de domingo, provavelmente uma grande possibilidade no dia 22, com a abertura, fazermos um culto mesmo de louvor e adoração a Deus, no dia 22 mesmo, já agradecendo a Deus pela graça dele. Então a gente não vai ter o nosso estudo, né, devocional noturno, tá bom? Mas posso ver a possibilidade também de podermos estar transmitindo, né, nossa escola dominical. Posso ver isso, não vou garantir ainda nada, mas a possibilidade de transmitirmos a escola dominical, que é à noite, ou o nosso culto no domingo. Vamos ver, eu vou conversar com a liderança, saber o que é que eles pensam sobre isso e a possibilidade disso acontecer, tá bom? Então esses são os nossos avisos, não vamos nos delongar, já são 9h03 da manhã, hoje são 29 de maio de 2020, e a graça de Deus e a misericórdia dele se manifesta mais um dia a cada um de nós. Por isso estamos alegres e vamos orar a Deus, pedindo então as suas bênçãos para esse tempo agora, no nosso devocional matinal. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom. Graças te damos, Pai amado, porque a tua misericórdia se renova para sempre, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem mostrado, Senhor Deus, todos os dias o teu cuidado e o teu amor em nossas vidas, através da provisão, através do sustento, da proteção. Queremos, Pai amado, suplicar agora por essa transição, essa retomada às atividades do comércio, às atividades normais, Pai amado, e principalmente que no dia 22 tudo possa estar bem
para que possamos fazer novamente os cultos públicos, louvarmos a Deus, engrandecermos o Teu santo nome diante de tudo, Pai amado, que pudemos ter nesse período que estivemos afastados. Então que nós possamos ter essa liberdade de retornarmos sem risco, Senhor Deus, o Senhor nos protegendo, nos livrando, tomando todos os cuidados possíveis. Obrigado, Pai amado, pelo Teu amor infinito, pela Tua graça em nossas vidas. Queremos ainda Te suplicar, Pai amado, por aqueles irmãos que estão doentes, Senhor Deus, também o amigo da irmã Elane, que está, Senhor Deus, enfermo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dele. Também, Senhor Deus, Te agradecendo por aqueles que têm sido curados, Pai amado, com a sua saúde restabelecida, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Se agora com o momento da meditação na Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos abençoa com ela. Amém, aleluia e amém. Então, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nessa manhã. Hoje vamos então meditar no nosso devocional matinal, no nosso texto de Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, um texto muito bom, gosto muito de meditar nesse texto, é bem explicativo, mas a gente pode tirar aqui algumas lições importantes. Vamos ver então nosso devocional. O texto-chave ficou em Romanos capítulo 12, que diz, a parte B, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o texto do nosso devocional é conhecendo a vontade de Deus. O autor diz, Paulo afirmou aos romanos, em Romanos 12, 2, o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por ignorância em relação à vontade de Deus, muitos querem que Ele basicamente nos diga o que fazer, onde trabalhar, onde morar, com quem nos casar, mas não é assim que funciona. Paulo ensina-nos 2 princípios para conhecermos a vontade de Deus. O primeiro é que Deus nos revela sua vontade quando não nos conformamos com o mundo. Conformar, a ideia é tomar molde. A palavra mundo significa a cultura, a forma de pensar, o sistema deste governo, que é essa sociedade que vive sem se importar com Deus. Assim, para se conhecer a vontade de Deus, não podemos ser absolvidos pela cultura nem pela filosofia deste mundo. O segundo princípio, para se conhecer a vontade de Deus, é que a mente precisa ser renovada. Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformar significa passar por uma metamorfose. Metamorfose é a mudança de um ser em outro. Assim, só podemos entender a plena vontade de Deus quando mudamos radicalmente o modo de pensar e adquirimos um pensar baseado nos princípios e valores de Deus. Se realmente você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, abandone os valores do mundo e deixe que sua mente seja absolvida pelas verdades da palavra de Deus. Para conhecer a plena vontade de Deus, é preciso colocar de lado a sua própria vontade. A oração do nosso autor é: Senhor, que a nossa vontade seja querer
a tua vontade. Muito bem, como eu sempre gosto de dizer, a palavra de Deus sempre nos instrui. Esse texto é muito rico, podemos aqui tirar boas lições, mas aqui eu queria deixar bem mais claro para a nossa vida hoje, é porque existe muito aquela ideia mística de que, Senhor, me mostra a tua vontade. Uma vez ensinando para jovens na igreja, os jovens perguntando, né, como é que eu vou saber se aquela pessoa deve namorar comigo, né? E existe muito também aquela ideia, vamos orar, né, para saber se é a vontade de Deus. E aí eu fui tentando tirar um pouco desse misticismo aí, né, quase uma ideia de uma vidência, né, como se Deus fosse chegar, mandar um anjo, assim como fez com Maria, e o anjo chegar diante da pessoa e dizer, não, esse rapaz não vai ser um bom marido para você. Não é assim que funciona hoje. Esse texto ele é maravilhoso porque ele mostra exatamente como é que Deus nos ajuda, como é que nós podemos saber qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, para que isso aconteça, é muito claro. Por causa da misericórdia de Deus, quando ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é um culto racional que deve ser oferecido a Ele, ele vai dizer que por tudo aquilo que ele fala no texto de Romanos, até o fim do capítulo 11, onde ele vai falar do pecado do homem, do plano de salvação, da justificação, da eleição, onde ele vai falar de tudo isso. Então quando ele chega agora no capítulo 8, 12, ele vai dizer, baseado em tudo isso que vocês sabem agora, mediante isso que é a misericórdia de Deus, o homem no seu pecado distante de Deus, sendo restaurado, regenerado, salvo, justificado por Ele, com a possibilidade então da glorificação. Agora, baseado nisso, ele diz, vocês devem entregar a vida de vocês a Deus. Vocês devem colocar a vida de vocês assim como um sacrifício. E se nós formos entender o contexto do sacrifício no Antigo Testamento, era um pequeno cordeiro, sem mancha, sem nenhum machucado, sem nenhum ferimento, perfeito, de 1 ano, que seria imolado, seria morto, para que Deus então recebesse aquele sacrifício como um sacrifício agradável a Ele. Para que esse sacrifício fosse agradável, ele tinha que ser feito conforme a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é, como você sabe que Deus vai fazer isso, vai lhe deixar agora perfeito, dentro das condições exatas para se viver, dentro de uma figura, de um sacrifício que vai ser aceito por Ele, então entregue a sua vida a Ele. Deixe agora a sua vida aos cuidados dEle, porque Ele vai cuidar de você, como cuidou, baseado nos capítulos anteriores, no processo de salvação. E aí você agora deve viver uma vida que será um culto a Ele. Você vai agora viver todos os momentos da sua vida cultuando a Deus. Às vezes eu gosto de dizer exatamente isso. Olha, estamos encerrando aqui, nesse momento, por exemplo, no culto de domingo, o nosso culto público. Mas o culto, na sua vida pessoal, ele continua, ele não para. Você continua cultuando a Deus todos os dias. Então a ideia é, deixe que sua vida seja conduzida por Deus e esteja sempre glorificando a Deus em tudo que você faz. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós colocamos a nossa vida como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus? Fazendo assim um culto racional. Lembre-se disso. Um culto a Deus é um culto que você usa o seu intelecto, o seu raciocínio. Não é algo que você fica em transe, que sai de si e faz coisas que você nem sabe o que foi que fez. Chega no fim, você diz, rapaz, foi o que aconteceu? Eu não sei, eu não estava em mim, né? Eu estava aí sendo movido pelo Espírito. Mas quando a gente vai ver, o culto ele é racional. É algo que é feito com a razão, com o intelecto, com a mente. É um culto consciente. Eu tenho que saber o que é que está acontecendo. E quando nós vamos ver os princípios regulamentadores do culto, nós vamos ver que o culto tem um começo, um meio e um fim. Ele tem uma logística, ele tem, como a gente chama, uma liturgia a ser seguida. No culto tem que ter a pregação da palavra, tem que ter o louvor a Deus e tem que ter a oração e
os sacramentos, como o batismo e ceia do Senhor. Então é um culto racional, é um culto que tem uma lógica e uma linha litúrgica a se seguir. E na nossa vida, nós temos que estar sempre racionalizando aquilo que fazemos. Mas ele diz, então, como é que nós fazemos isso? Então vem o versículo 2 e diz, não viva como vivem as pessoas desse mundo. Então quando ele diz, não se conforme, não entre na forma, não se amolde, não fique parecido com as pessoas desse mundo. Então a primeira coisa para você saber a vontade de Deus é começar a pensar diferente do mundo. Então quando eu tenho muito dentro do meu coração o conceito do mundo, o que o mundo quer para a minha vida, como eu penso igual ao mundo, ou quando eu vou com as filosofias desse mundo, que estão completamente deturpadas, estão completamente contra Deus, estão corrompidas em todo o seu ser, e aí eu não posso mais pensar dessa forma, eu não posso mais pensar que aquilo que é errado é certo, e aquilo que vem de Deus é errado. Eu não posso mais viver assim, porque se eu viver assim, eu jamais vou conseguir pensar aquilo que Deus quer para a minha vida. Então, aquele envolvimento que eu tinha com o mundo, ele vai ter que ser retirado. A forma de pensar, como eu pensava quando eu fazia parte do mundo, ela vai ter que mudar. Eu não posso mais concordar com as ideias do mundo. Eu não posso mais balançar afirmando que o mundo está correto, né? Balançar a minha cabeça e dizer, não, está certo o que o mundo diz. Eu não posso concordar com a impiedade do mundo. Eu não posso achar normal o que o mundo diz que hoje é normal. Casamentos, né? Homoafetivos, a ideia de que isso é normal, não é normal. Não foi esse o projeto de Deus para a vida do homem. É macho e fêmea, homem e mulher, e com um fundamento, a procriação. Então, para que se haja procriação, precisa então do homem e da mulher. Então é um princípio muito claro. A célula máter da família, ela tem um padrão divino estabelecido por Deus, que agora é aquele que rege a minha vida e a sua. Então eu não posso mais achar normal esse tipo de coisa. Eu não posso mais concluir que o mundo está correto e que Deus está errado. Então, quer saber a vontade de Deus? Primeiro, não se amolde mais, não fique mais parecido com o mundo. Então, num contexto muito simples, né, nesse contexto de namoro, então eu tenho que tomar cuidado. Não há comunhão da luz com as trevas, não tem condição de estar junto um ímpio, um descrente de um crente. Não dá, não casa, não liga, não tem como se unir. Então não fique pensando, mas Deus, pode ser que Deus transforme. Sim, pode ser, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas no pensamento transformado, Ele então vai dizer, não posso, porque Ele está indo para um canto e eu estou indo para outro. É a mesma coisa de eu chegar para alguém e dizer assim, ei, vamos viajar? Vamos viajar juntos? Vamos, tu vai para onde? Aí o camarada diz, eu vou para a China. Oh, que legal, eu vou para os Estados Unidos. Aí um vai para um lado e o outro vai para o outro. Isso é viajar junto? Não. Então qual é a vontade de Deus? É que os filhos da luz andem com os filhos da luz. É que aqueles que têm a sua mente transformada andem juntos, para que não haja discórdia, para que não haja mudanças de pensamento e nem conflitos de ideais. Porque o ideal do mundo não é o ideal para o crente. O mundo não se contenta com aquilo que tem, o crente se contenta porque sabe que tudo vem de Deus. O crente não se amolda mais, não se alegra mais com a impiedade. O ímpio continua se alegrando com a impiedade. A alegria do mundo é para as coisas deste mundo, terrenas e passageiras. A alegria do salvo é para as coisas eternas e celestiais. São para as coisas do reino. Então não tem como andar junto. Entende? Então eu vou orar para que Deus me mostre se é ou não. Não existe isso. Num outro conceito, de forma bem simples e assim direta, né, outro assunto que a gente pode tratar aí, quem sabe do nosso bate-papo teológico, é que dois crentes da igreja estão pensando, né, um olha para o outro, dá uma piscada, e aí vamos orar para saber se é a vontade de Deus. Amado, qual é a vontade de Deus para o homem e para a mulher? A vontade de Deus é que os dois casem-se e vivam, e louvem a Deus com casamento, que glorifica a Deus com essa união.
Ah, mas eu quero saber se é a vontade de Deus ou não. Você só vai saber se é a vontade de Deus ou não quando você vê que aquela pessoa é uma crente, é uma pessoa, quando eu digo crente, é um crente verdadeiro, colocando a sua vida como sacrifício a Deus, que está andando com Deus, que procura obedecer a Deus. E aí tem as outras coisas. Se você simpatizou, tem lá a beleza, você viu alguma coisa, né, bonita, que lhe encantou, aí vai a outra fase. E a aceitação de ambos. Os dois são crentes, os dois se viram que dá para se unir e constituírem uma família. Então, os dois vão orar agora, mas pedindo a Deus que abençoe essa fase, esse momento aqui de pré-noivado para casamento. E o namoro cristão, ele tem que ter um objetivo. Eu namoro para casar, eu não namoro para namorar e depois, se não der certo, não acabou, cada vai para o seu canto, pega outra irmã, pega outro irmão. Então isso não é namoro, isso é defraudação. Então o namoro cristão, a ideia da vontade de Deus é: eu escolho aquela pessoa com um objetivo para casar. Se eu não tenho intenção de casar com ela, eu então não me comprometo com ela em namorar, porque o namoro é com ideia para casar. Então, de forma bem simples, bem direta, a vontade de Deus, muitas vezes nós vamos orar para ver se é a vontade de Deus, como se Deus fosse lá mandar um anjo, ou se fosse abrir um versículo na Bíblia e esse versículo dizer: não case com ele, não namore. Não existe isso. Então a vontade de Deus começa quando eu mudo a minha mente, quando eu começo a não pensar mais com o pensamento do mundo. Em relação ao namoro, qual é o pensamento do mundo? Não, eu vou ficar aqui com essa pessoa, se eu ver que eu não gosto, eu deixo. Aí fico com outro. Esse é o pensamento no mundo, que tem inclusive adentrado a igreja. Camarada olha para a moça aqui, começa a namorar, não gostou, brigaram ali. Aí no primeiro dia de oficialização do namoro, coloca lá, né? O que Deus uniu é maravilhoso, Deus me deu você de presente. Isso quando não bota ainda o português errado, né? Deus me deu você de presente. E aí pronto, quando é com 15 dias depois, na primeira briga, acaba, aí fica tudo em off, porque aí foi Deus que me deu, né? Aí Deus me deu e não deu mais. E aí quando acaba, aparece outro com 15 dias, aí Deus me deu você de novo. Deus me deu essa pessoa para sempre. Agora sim Deus afirma que é meu. E aí quando é com mais 15 dias, acaba de novo. Então não é assim que funciona. Esse pensamento é moldado pelo mundo. O pensamento do cristão é diferente. O pensamento do cristão é: eu preciso ter alguém para minha vida para que eu possa fazê-la feliz e para que nós dois juntos cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, para que a nossa vida conjugal sirva para a glória de Deus, para que nós possamos constituir famílias para a glória de Deus, e assim vai por diante. Esse é um pensamento conforme a vontade de Deus, e um pensamento completamente fora da vontade de Deus é essa ideia de que eu vou orar para que Deus me revele. Amado, é um crente no Senhor Jesus Cristo, servo do Deus Altíssimo, que ama a Deus em primeiro lugar e que vai amar, continuar amando Deus mais do que você. Essa pessoa é apta para casar com você, se assim também for o seu pensamento. E os dois juntos vão se unir para serem uma família que continuarão glorificando a Deus. Esse é um pensamento bíblico sobre namoro, mas aí é outro estudo e eu não posso me delongar nessa ideia. Então a primeira coisa é: não fique mais com o pensamento do mundo, não se molde mais às pressões do mundo, não diga que aquilo que o mundo diz é certo, não concorde com o sistema do mundo, não vá mais nessa onda de que o mundo é que diz o que você tem que fazer. Primeira coisa para você saber a vontade de Deus é não mais querer saber da vontade do mundo. E aí ele vai dizer: deixe que Deus transforme a sua mente. Então como é que eu faço essa transformação? Aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Aquilo que era a minha alegria, o meu deleite, a minha felicidade, aqueles que me aconselhavam antes, não serão mais os que me aconselharão. Quem me aconselhará será a palavra de Deus e aqueles que amam e têm o Espírito Santo de Deus.
aquele prazer que eu tinha naquele tipo de conversa, eu não vou ter mais. O prazer que eu vou ter é nas coisas de Deus, na conversa em que Deus seja o centro e que Ele seja glorificado. Isso é a transformação da mente. E como a palavra diz, metanoia, uma metamorfose, uma transformação gera uma mudança. Não é da noite para o dia que se muda, né? A borboleta faz aquela metamorfose, passa um tempo de transformar de lagarta para borboleta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho então que passar por esse tempo, onde eu medito na palavra de Deus, onde eu ouço pregações, onde as músicas que antes faziam parte da minha playlist não irão mais fazer parte, e sim agora louvores a Deus, músicas com conteúdo teológico que vão me ajudar a pensar diferente. E aí, é por isso que o culto é racional, porque o culto vai fazer com que eu entenda quem é a pessoa de Deus. Eu estarei louvando a Deus com aquilo que eu compreendo de Deus, com aquilo que eu sei de Deus, que eu aprendi de Deus, e pelas experiências que eu tenho na minha vida com Deus transformando meu coração. Então eu tenho que absorver o máximo da palavra de Deus através das coisas do meu dia a dia. A minha amizade, os meus círculos de amizade agora será transformado automaticamente, meus amados. Quando mudamos aquilo que pensamos através da mudança espiritual, na salvação, infelizmente o normal é que essas pessoas se distanciem de nós. Aqueles que antes eram nossos amigos de farra, eles não mais terão prazer de estar conosco, porque nós estamos indo para um caminho contrário. Eles estão indo para o show no domingo, nós estamos indo para o culto a Deus. Então não tem como ter mais vínculo. Você continua respeitando, você continua falando, mas sempre com o intuito de mostrar que o seu pensamento agora é outro, que aquilo que eles fazem não é adorado e nem é aprovado por Deus, mas que eles podem sim ser alcançados pela graça de Deus. Então quando você começar a testemunhar do amor de Deus, provavelmente muitos dele vão se tornar até seus inimigos, mas a gente não deve se espantar com isso, porque até Cristo teve inimigos ao ponto de ser morto por eles, e os discípulos de Cristo estarão nessa condição. Então mudança de pensamento eu não posso mais compactuar, eu não posso mais estar entrando no molde, na forma deste mundo, eu não posso mais estar sendo regido pelo sistema desse mundo. Eu tenho agora que transformar a minha mente, ser conduzida por Deus, através da palavra de Deus. A minha forma de pensar vai mudar. Então, meu amado, automaticamente o Espírito Santo vai estar conduzindo verdadeiramente a sua vida de forma lógica e racional. Você vai olhar aqui e vai decidir: isso não agrada, isso agrada a Deus. Eu vou fazer o que agrada ou o que desagrada? Eu vou fazer o que agrada e descarto. Entende? Então a vontade de Deus ela é vista assim. Eu tenho a minha mudança de pensamento. Eu não estou mais pensando como pensava antes. O mundo dizia que isso aqui era correto e Deus dizia que era errado. Hoje eu vou estar aqui com essas duas coisas na minha frente, e com a minha mudança de pensamento eu vou descartar o mundo e vou acatar aquilo que vem de Deus. Certo, pastor, mas como é que eu faço isso para o emprego? Como é que eu vou saber se esse emprego é ou não a vontade de Deus? Amado, esse emprego é lícito? Pastor, é um emprego lícito. Amado, esse emprego vai te aproximar de Deus? Vai, pastor, eu vou continuar servindo a Deus, não vou estar impedido de cultuar a Deus, eu não vou estar impedido de servir ao meu Deus e aos meus irmãos. Amado, esse culto, ele vai difamar o nome de Cristo, ou esse culto, esse emprego, vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, ou vai fazer com que o nome do Senhor seja difamado? Não, o nome do Senhor será glorificado, serei uma grande testemunha do Senhor, terei uma grande oportunidade de falar do amor de Deus e serei luz nesse lugar. Então, amado, esse emprego vai lhe distanciar da sua família ou vai lhe unir à sua família? Vai me unir. Amado, são essas coisas que vão fazendo com que a gente tome decisão se é ou não a vontade de Deus. Um certo amigo, membro de uma igreja, certa vez estava desempregado e chegou em um culto dizendo que estava muito feliz porque
tinha conseguido um emprego, mas não entendia como é que Deus tinha feito aquilo. E aí ele foi, perguntei, então qual é o emprego, irmão, para você não entender como é que Deus fez? Ele, não, eu vou trabalhar num grupo de cervejaria aqui e eu vou ser representante. Eu não entendo como é que Deus me colocou lá. E eu disse, amado, quem foi que colocou esse currículo lá? Foi Deus ou foi você? Foi eu, então foi você que foi buscar. Foi você que foi atrás disso. Ah, mas Deus me deu. Será que foi Deus que lhe deu? E aí ele dizendo, né? Não, mas você tem que me entender, eu tenho que sustentar minha família. E a gente entendeu. Não entramos em pormenores, né? Dizemos para ele que aquilo não era correto, não era a vontade de Deus. E ele dizendo que tinha que sustentar a família. Mas aí um certo dia ele foi servir, né? Vender o produto dele para um bar. E aí o cara do bar disse, eu não vou mais comprar isso, porque a minha filha disse que isso destrói famílias, isso acaba com lares. E eu não quero mais ser participante de desgraça em lar de ninguém. Ou seja, levou um tapa na cara de um ímpio, né? Foi exortado, passou vergonha por um ímpio. E dentro de pouco tempo houve um corte na empresa e ele perdeu o emprego. E ele teve que ir atrás de outro emprego. E foi atrás de outro emprego. Inclusive, pelo que eu sei, ainda está lá até hoje, trabalhando em outra grande empresa. Mas sim, essa com certeza é uma empresa idônea, que não vai prejudicar lá de ninguém. E Deus então transforma ele e dá o emprego para ele, conforme a vontade de Deus. Consegue entender qual a diferença? Então, quando eu tenho uma mente transformada, eu vou entender que isso não vem de Deus. Não é Deus que está me dando. Eu que fui atrás, eu que fui lá. Eu que não confiei em Deus e achei que deixando lá, Deus me dando, era a vontade de Deus, mesmo eu não entendendo. Mas não é. Aí dentro da vontade de Deus ele mostra, olha, eu te tiro desse emprego que não foi eu que te dei e vou te sustentar em outro que eu vou te dar. Então assim nós vamos entender a vontade de Deus. E aí a gente vai sempre entender, quando diz aqui, né, que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? É porque quando eu me submeto à vontade de Deus, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. E porque é aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que exalta o nome do Senhor, por esses motivos, eu então fico agrado a Deus e fico também feliz, eu fico entendendo que aquilo é bom para mim e que aquilo é perfeito, porque aquilo vem de Deus e porque satisfaz a Deus. Então por isso que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. É porque nós estamos nos submetendo a ela. E quando nos submetemos a Deus, aí a vontade de Deus fica boa, agradável e perfeita, porque estamos confiando plenamente naquele que nos supre, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, que nos protege, que está conosco todos os dias da nossa vida. E aí, com o coração contente e com contentamento, nós então louvamos a Deus e agradecemos por estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. É por isso que é bom a vontade de Deus, é por isso que é perfeita a vontade de Deus e é por isso que ela é agradável, é porque ela nos dá essa sensação de estarmos confiando plenamente em Deus. E aí no versículo 3, para encerrar o nosso momento devocional, ele diz, olha, por causa da bondade de Deus para com você, ele diz então, vocês não se achem melhor do que os outros. Pelo contrário, sejam humildes. Não pensem de vocês além do que convém. Julgue a sua vida conforme a sua fé. E aí ele vai dizer que dentro desse contexto de mudança, a gente também tem que pensar isso. Eu não sou melhor no sentido de estar me orgulhando daqueles que estão no mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um servo do Senhor. Eu também não sou melhor do que os meus irmãos na igreja. Ah, porque você parece que é mais abençoado, né? Financeiramente você tem mais, você
parece que tem mais da graça de Deus do que aquele irmão. Não pense mais disso. Louve a Deus, sirva com aquilo que você tem, faça aquilo que a gente já aprendeu aqui. Tudo que você tem é dado por Deus para que você possa servir a Deus, para que você possa glorificar a Deus, para que você possa fazer o bem. Então nunca fique se exaltando, nunca pense de você além do que convém. É muito triste vermos pessoas que foram alvos da graça de Deus, pecadores miseráveis como eu, pecadores desgraçados indo para o inferno e às vezes vivendo uma vida de orgulho, às vezes se achando superior, às vezes porque leu 2, 3 livros a mais do que o outro se acha que é conhecedor de todas as profundezas insondáveis da mente de Cristo. Pessoas que acham que porque tem R$2 a mais na conta, acham que são autossuficientes. É triste vermos isso em pessoas que foram alvos da graça de Deus. Então, meus amados, confiar plenamente em Deus, viver conforme a vontade dEle, viver conhecendo a vontade de Deus, é também ser humilde, é se humilhar e não querer fazer a sua própria vontade, nem fazer nada em detrimento do próximo. É sempre agir em humildade, em submissão a Deus e considerando o próximo superior a você em todos os momentos. Achar sempre que o seu irmão é digno de honra, é digno de consideração, e se colocar sempre numa posição de servo, humilde e fiel a Deus. Quando a gente faz isso, amado, a gente não se decepciona. A gente não se decepciona se as pessoas não nos amarem. A gente não se decepciona se a gente não tiver um retorno de algo que foi feito da nossa parte. Porque a gente está colocando numa posição de servo. E servo não tem direito de exigir nada. Então vivamos como servos, porque a gente vai viver dentro da vontade de Deus, submisso ao nosso Senhor. Vivamos como servos, que a gente vai viver muito mais feliz. Vivamos como servos, porque nós não vamos mais nos submeter a outro Senhor, como o mundo antes. Essa é a ideia, então, para conhecermos a vontade de Deus na nossa vida. Então vamos nos submeter à vontade de Deus, abandonando o pensamento do mundo. Quando o mundo disser que isto é certo, pode ter certeza que é errado. E quando Deus disser que isso é errado, aceite e se submeta à vontade de Deus, porque com certeza é errado. É assim que o crente vive, completamente dentro da vontade de Deus. O mundo vai dizer que é certo, não aceite. Quando Deus disser que é errado, se submeta. Você não tem como errar. Você não tem como sair da vontade de Deus, se esse for o seu pensamento. Amém, meus amados? Nossa tarefa de casa para hoje é estarmos vendo nas decisões das nossas vidas se elas estão tendo inclinação para os nossos próprios desejos ou se elas estão submissas completamente à vontade de Deus, Aí o marido está em casa, às vezes fazendo uma raiva à mulher, e aí a vontade é o quê? Fazer a vontade do mundo, que é tacar sal na comida, é não fazer mais a comida, é sair gritando, falando lá todo tipo de mazela do marido. Mas aí a vontade de Deus é qual? Ora, vai orar por ele, entra no teu quarto, pede as bênçãos de Deus para a vida dele, pede paz, pede para que você revele para o seu esposo o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade, porque contra essas coisas não há lei. Entende como é a vontade de Deus? É não fazer a minha vontade, é fazer aquilo que sempre agrada a Deus. A vontade de Deus é exatamente não fazer a minha. Quando eu desisto de fazer a minha vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. Tá bom, meus amados? Então vamos buscar fazer a vontade de Deus não só hoje, mas sempre. Então orem, por mim, orem por minha família, orem aí por essas mudanças do nosso horário, mais uma vez avisando, vou avisar até o dia 1º. Então no dia 1º, provavelmente nós estaremos fazendo o nosso devocional não mais às 9, mas às 7 horas. Por quê? Porque vai voltar gradativamente o funcionamento de alguns setores do mercado, entre eles o comércio na sua particularidade, e alguns irmãos vão voltar ao trabalho. Então o horário de 7 horas eu compreendo, talvez possa até ser mais cedo,
mas eu compreendo que é um horário que você está às vezes dentro do ônibus, liga ali, bota o fone de ouvido e pode estar meditando na palavra de Deus. É o horário que talvez você esteja tomando seu cafezinho e aí você pode estar meditando. Então orem por isso. Nós estaremos mantendo esse horário de 7 no dia 1º e o horário de 18 horas. Quando for dia 22, que então fizer a reabertura dos prédios para cultuarmos a Deus, nós não estaremos mais fazendo à noite, mas vamos estudar, vou ver com a liderança a possibilidade de transmitirmos algum dos nossos cultos ao vivo, se serão todos. A gente vai sondar sobre isso e aí teremos na rede social essa possibilidade de você também poder assistir o culto, mas lembrando que isso não lhe dá margem de não estar em comunhão com os irmãos, tá certo? Isso fica para estar na rede, para caso você está doente, né, em casa, não pode ir, houve um empecilho, ou na sua escala de trabalho você não pode estar no culto, você usar essa ferramenta para estar sendo abençoada através da palavra, mas não é margem para que você não vá para a igreja porque está tendo um culto online, ok? Então vamos pensar nisso, minha ponderação será mais baseada nisso, para que não haja esse tipo de margem de que eu vou poder faltar ao culto porque vai estar a transmissão online. Então vamos orar, Deus me dê sabedoria para que eu possa fazer dentro da vontade dele, né? Tirar a minha vontade, tirar os meus desejos e me submeter completamente a Deus, tá bom? Orem por isso, vamos orar agora, vamos pedir a Deus a direção para que a gente possa sempre fazer a vontade dele no nosso dia a dia. Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, te rendemos louvor, obrigado pelo nosso dia, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, nos ajuda, Senhor Deus, a tirarmos a nossa vontade, aquilo que é a inclinação para a vontade do mundo e nos submetermos somente à tua vontade. Nos abençoa nesse dia, nos protege, nos livra, prover, Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos, necessitamos, nos dá um coração grato e contente, Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia. E hoje à noite, às 18 horas, devocional com o pastor Germano Teixeira, da Igreja Batista Gileade, tá bom? Vamos estar juntos, meditando na palavra de Deus. Forte abraço no coração de todos e até daqui a pouco, às 18 horas.